Euro-dólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Euro-dólar. Isto que acaba uma semana, mais uma vez, de muito baixa volatilidade, em que o Euro-dólar fez aqui um mínimo dos últimos meses e que está a tentar recuperar desses mínimos e acabar com essa tal correção que já há algum tempo vem a acontecer neste final de semana. Ontem os dados do mercado de trabalho, os possíveis dados do mercado de trabalho que temos, na medida que hoje teríamos dados do mercado de trabalho, os non-farm payrolls, mas não vamos ter por causa da paralisação do governo norte-americano. Ontem tivemos o tal Challenger Job Cuts, que mostrou um cenário bastante negro no mercado de trabalho norte-americano. Passou de 54 mil do mês passado, entenda-se, do mês de setembro, para 153 mil despedimentos em outubro, isto face a uma expectativa de 73 mil. Estes 153 mil é o número mais elevado nos últimos 20 anos, em mais de 20 anos. E isso acabou por dar aqui, assim, logo mais alguma fragilidade ao dólar e, portanto, um suporte ao euro-dólar, na medida em que as expectativas relativamente a corte de taxa de juros, obviamente, de alguma forma aumentaram ligeiramente e isto deu aqui algum suporte. Mas, de facto, o que na realidade acontece é que continuamos com muito baixa volatilidade, com o mercado à espera dos dados oficiais para ver melhor o que é que está a passar. Hoje, o mercado está à espera dos dados, os únicos dados que existem, os dados da Universidade de Michigan, principalmente relativamente ao consumo, à confiança do consumidor. Espera um recuo muito ligeiro ainda para um sólido 53, vamos ver o que acontece. Uma leitura muito fora disto poderá ter algum impacto no mercado, mas eu creio que só mesmo uma leitura bastante forte. Ou seja, se tivermos uma subida nesta confiança do consumidor, provavelmente teremos aqui assim uma pressão no euro-dólar, ou seja, um suporte ao dólar. Por outro lado, um número mau uma queda maior neste tal índice da confiança do consumidor poderá aí sim colocar pressão no dólar e de alguma forma continuar a dar esta recuperação do euro-dólar, portanto, impulsionando esse mesmo euro-dólar. Mas, de facto, eu não acredito que haja um grande impacto no mercado mais uma vez hoje, e só, de facto, um número bastante fora dos tais 53 é que eu creio que poderá ter aqui o seu impacto maior. De resto, é mais do mesmo. Continuamos num trade bastante técnico, com poucos fundamentais. Claro que pode haver sempre qualquer surpresa, mas tirando as surpresas, o que está agendado é muito pouco ou quase nada. Temos ainda uns discursos de John Williams e de Philip Jefferson, governadores da Reserva Federal dos Estados Unidos. O primeiro é presidente do Fed de Nova York, mas que se colocam mais no lado dovish, portanto, a poder, digamos, impulsionar o euro-dólar. Eu não acredito sequer que eles vão conseguir fazer algum impacto no euro-dólar também no dia de hoje. Bom, seguindo isso, vamos voltar aqui mais para os dados, os gráficos para considerações mais técnicas. Bom, começamos pela tal situação da fraca volatilidade do mercado. Esta semana tivemos até agora um mínimo a 1,1467 e um máximo a 1,1552, ou seja, nem sequer uma figura
existe entre o mínimo e o máximo na semana, portanto com uma volatilidade ainda mais baixa. Por outro lado, aquele que parecia que poderia ser uma semana bastante bearish, com uma vela toda ela descendente, estamos aqui a ter a possibilidade de ver aqui um doji, ou seja, com o preço a acabar a níveis de onde começou, depois de ter feito este mínimo aqui a 1,1467. Ainda é muito cedo para dizer isto, estamos a falar que são cerca de 9h30 da manhã portanto ainda é muito cedo para fecharmos aqui a semana, por assim dizer. Mas, de qualquer das formas, parece-me que vamos continuar, pelo menos na pior das hipóteses, neste intervalo mais alargado que eu coloquei aqui sim já há algum tempo, ou mesmo a voltar para este intervalo mais curto, que está entre os tais 1,1570, 1,1550 e os 1,1830 aproximadamente. Para já, os dados, os indicadores de momento não dão muito mais do que deram ontem, ou seja, temos aqui assim um arrefecimento deste movimento ascendente do euro-dólar, mas ainda assim a manter a tendência ascendente de alguma forma, com tanto o MACD como o RSI acima das linhas neutras. Quando olhamos para o gráfico diário, então esse sim, mais uma vez, tal como ontem já tinha dito, vemos aqui assim este teste à média móvel 200, vemos esta vela de meio da semana que deu de alguma forma aqui assim um possível final deste movimento descendente e, portanto, estamos a assistir à recuperação, à correção, no mínimo, à correção deste movimento. Tal como eu tinha dito ontem, esta área que está aqui de resistência, que está neste momento a ser testada, é importante para vermos se acabou de facto para já este movimento mais agressivo em baixa e se poderemos ter aqui uma recuperação. Esta área está entre os 1,1527 e os 1,1542, nestes 1,1542 os tais mínimos deste duplo fundo que tínhamos visto aqui anteriormente. Quando olhamos para os indicadores de momento, obviamente eles ainda continuam a dar esta tendência descendente, o RSI está abaixo da linha de 50, o MACD também abaixo da linha neutra e ainda por cima com a linha de sinal, a linha do MACD abaixo da linha de sinal. Portanto, tudo isto ainda indica a possibilidade de continuarmos a ver esta tendência descendente, portanto temos que ter aqui assim temos que ler isto com algum cuidado. Quando vamos mais para o curto prazo, a média móvel, o sinal, o gráfico a 4 horas, vemos o preço acima da média móvel 21, a testar a tal resistência a 1,1542 que referi. Temos aqui uma resistência seguinte, portanto esta área 1,1542 e a média móvel 55 está a 1,1560. Portanto, estamos a falar de 1,1540, 1,1560, uma vez mais como uma área de resistência no curto prazo. O ultrapassar disso vai retirar um pouco a pressão que o euro-dólar tem em todo este movimento descendente, com a possibilidade de vermos aqui assim um teste a este novo resistência, anterior suporte, que está aqui a 1,1645, os importantes 1,1645 tínhamos visto aqui há uns dias atrás, e onde está também a média móvel 200, que está ligeiramente abaixo, a 1,1634. Os indicadores de momento apontam agora a possibilidade desta recuperação. O indicador, o MACD ainda está negativo, mas com a linha do MACD bem acima da linha de sinal, enquanto no RSI o que nós vemos é de facto o RSI acima da linha de 50 e de forma ascendente, dar a possibilidade de vermos aqui a continuação deste movimento ascendente no euro-dólar dos últimos dias, das últimas horas, por assim dizer. Para terminar, e com o gráfico a 1 hora, aquele que nós gostamos mais de seguir no dia a dia, o que vemos é exatamente também esta tendência ascendente. O RSI está acima
e tem vindo a estar este tempo todo acima da linha de 50. O MACD continua também acima da linha neutra, apesar de nas últimas horas a linha do MACD estar abaixo da linha de sinal. Portanto, aqui temos um sinal, digamos, pouco nítido e mais neutro, a poder dar, digamos, a sinalizar a possibilidade de vermos aqui assim uma consolidação do preço. O preço esse que está aqui em torno, mais uma vez, da linha da média móvel 21, neste momento se encontra a 1,1538, aliás, tal como o preço. Tal como eu tinha referido ontem, que tinha dito 1,15 a 1,1550, o preço ontem veio aqui nos 1,1552, ficou por aqui. Vamos ver se ele vai ter força hoje para romper então nesta tal resistência, que está aqui nos 1,1550, 1,1545. Tem a média móvel 200 horas, que está a 1,1556, portanto esta área aqui, 1,1545, 1,1555, pode ser uma área importante. Eu considero-a pelo menos uma área importante. Se ele veio aqui assim abaixo e está novamente em alta, o preço, digo eu, se recuperar estes níveis dos tais 1,1550, seja os tais 1,1545, 1,1555 desta área, poderemos ter aqui assim, depois de ultrapassar também esta resistência mais fraca a 1,1576, a possibilidade então de vermos o euro-dólar de novo aqui em termos de áreas à volta dos 1,16, retirando a tal pressão descendente que o euro-dólar tem tido nos últimos tempos. Eu creio que, portanto, isto é sempre a minha opinião e a forma como eu interpreto os dados e os gráficos, não configura nenhuma recomendação de investimento. De qualquer das formas, aquilo que eu continuo a acreditar é que vamos ter provavelmente a continuação de uma lateralização do preço acima de 1,15, provavelmente mais perto de 1,1550, portanto, nesta área, com a possibilidade de nos aproximarmos a 1,16, mas provavelmente também sem o atingirmos. Portanto, eu subiria um pouquinho, digamos, o intervalo de preço para o dia de hoje, para ele rondar entre os tais 1,1525 e 1,1575, diria eu, no dia de hoje. Mas, como sempre, é apenas a minha opinião. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um excelente fim de semana, ótimos negócios. Eu, para mim, estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!